Minha primeira fala no teatro foi: a partir de hoje, todo usuário de saúde mental será chamado de equilibrista do espaço. Meu nome é Fátima, nasci em um povoado no estado de Sergipe, chamado Água Fria, em 1960. Filha de uma costureira, de um mecânico. Como meu pai era uma pessoa que sofria de insanidade mental, sempre ele necessitava ser internado no sanatório. E a gente convivendo com aquilo, minha mãe sofrendo. Ele, quando estava em casa, era uma pessoa violenta, bebia muito, espancava minha mãe. Com os filhos ele era doce, mas com minha mãe ele era tremendamente agressivo. Um belo dia eu chego da escola, minha mãe estava assim alvoroçada, arrumando as coisas miúdas, roupas, panelas, para ir embora escondido dele. Aproveitou que ele tinha ido para uma cidadezinha trabalhar, ela fez isso. Pegou os filhos, os 7 filhos e fugiu. Foi embora. Eu comecei a trabalhar com 14 anos na rua, para ajudar, porque era a carga muito grande para minha mãe, ela necessitava que os filhos ajudassem. E eu fui ser balconista de barraca de feira. Lá nessa barraca conheci um japonês que me convidou para trabalhar numa empresa de São Paulo, como promotora de vendas. Só que nesse emprego eu não tinha paz. Era assediada pelo chefe, pelo patrão, pelos colegas de trabalho, não tinha sossego. Então não consegui me firmar nesse emprego. Fui para outro, já com quase 18 anos. Nesse outro emprego ainda foi pior, porque o patrão programou uma viagem para o interior. Nisso, ele me escolheu para acompanhá-lo, para enquanto ele fazia reuniões com os clientes, eu ficava arrumando as prateleiras do mercado. Só que ele me enganou. Isso ficou marcado na minha mente durante muito tempo para eu conseguir superar essa dor. Não fui mais trabalhar, abandonei simplesmente. Uma amiga me indicou para trabalhar numa concessionária. Comecei a trabalhar como auxiliar de escritório e fui promovida a consultora técnica. Por que consultora técnica? Porque quando meu pai, como mecânico, fazia os serviços, eu ficava no meio dos irmãos e de meu pai e acabava absorvendo toda a explicação que eles passavam para meus irmãos, eu absorvia também. O chefe viu meu desempenho, tinha um colega que precisava tirar férias, ele aí me pediu para ficar no lugar desse colega. Nisso, fiquei muito ativa nessa área. Tentei me dedicar a um negócio próprio, só que acabou eu batendo um carro, eu sendo assaltada, e o negócio não foi adiante, então retornei à profissão, já em outra empresa, como consultora técnica. Eu ficava tendo muito conflito com um colega de minha sala, porque ele era machista, não aceitava mulher competindo de igual para igual com um homem, que era o meu caso. Um ambiente completamente masculino e só eu de mulher. E fazendo meu trabalho, ganhando prêmios de melhor do mês. Então despertou assim, como é que eu chamo? Antipatia, provavelmente, desse rapaz comigo. Eu preferi pedir demissão e sair para não me confrontar com ele de uma forma
indesejável. Saí e entrei na praça, fui ser taxista. Rodei como taxista essa cidade de Salvador inteira. Viajava para o interior com passageiros. Tinha uma clientela excelente. Um belo dia, fui trabalhar. Não sei o que foi que aconteceu. Fiquei na rua, foi de uma hora para outra, como se uma tomada tivesse ligado minha cabeça em uma corrente elétrica. Deu simplesmente um apito, eu na rua. Comecei a rodar pela cidade sem rumo, sem saber o que estava fazendo. Parecendo que eu tinha sido contratada para fazer viagem com uma só pessoa em vários lugares. De repente, comecei a ouvir uma voz dentro da cabeça, como se tivesse instalado um chip, e a voz falando coisas aterrorizantes. Eu entrei em pânico. Nesse momento que eu entrei em pânico, eu caí na real e vim em direção à minha residência. Parei o carro, normalmente, entrei em casa, só que a partir daí não conseguia mais dormir de forma alguma e a voz o tempo todo me agonizando. Por sua vez, minha mãe não entendia. Achava que eu estava falando sozinha porque queria. Minha mãe viajou. Eu levantei assim, passei uma noite aterrorizada. Levantei simplesmente e fui para a rua descalça, suja, com um copo de dinheiro, de moeda de R$1 e um copo de cachaça. Era um copo atrás do outro que eu bebia sem ter noção do que eu estava fazendo. E a voz ali me consumindo de uma forma bem intensa. Fiquei andando na rua de um lado para o outro, peguei facão para cortar capim. Tudo isso de uma forma sem conseguir me controlar. Do jeito que eu sofri, que eu peguei essas barras, teste de loucura, eu sei que isso não vai acontecer comigo, porque foi tanta barra pesada, já foi um teste para mim saber que louca eu não vou ficar. Apesar de ter um pai que enlouqueceu, uma irmã, outra irmã, um irmão deficiente e especial, minha mãe depressiva. Então eu tinha essa convicção que loucura nunca ia acontecer comigo. Quem disse, gente? Porque sou louco? Louco? De médico louco, todo mundo tem um louco. Não. É biruta! Antes de eu sofrer de saúde mental, eu não conhecia nada do teatro. Veio a ideia de Renata, então, formar um grupo. Eu fui me inteirando de como funcionava e me apaixonei pelo teatro. Renata formou o grupo que foi foi batizado com o nome Incênicos, os Incênicos. Começamos a percorrer uma estrada longa. Produzimos vários espetáculos, nos apresentamos em diversos teatros. Até no interior nós viajamos e apresentamos muito bem. Dava um prazer quando a gente terminava o espetáculo, o público aplaudindo, elogiando o nosso trabalho, que era fundamental, que resgatava a nossa autoestima. E os Incênicos foi uma família que nasceu a partir do momento do espetáculo Ensina a Insanidade. Comigo toda a ditadura fascista mediciana 74. Balada de amor, Os sentimentais, os canalhas sentimentais, e as histéricas, Luzes da Cidade, e aí vai, outros mais. Hoje nós somos uma família,
Se não fosse a pandemia, estávamos indo de vento em popa. Como veio a pandemia, a gente está se resguardando para quando cessar, que Deus vai ajudar, que vai cessar essa pandemia, voltarmos com todo o gás a produzir mais e mais espetáculos e continuar sendo essa família maravilhosa que eu quero levar para toda a minha vida. A sensação de estar no palco é uma sensação de entrega, alegria, superação. Através do teatro, através dos encênicos, eu consegui organizar meus pensamentos, ter uma nova visão do que é saúde mental, entender melhor as pessoas que também, como eu, sofrem de saúde mental. Consegui reunir forças e, com isso, a minha profissão de taxista aflorou novamente. E eu passei a trabalhar na praça, dirigindo táxi. Foi como se uma nova pessoa tivesse nascido. Nessa época, Renata, eu ainda estava em fase de superação. Não estava superada ainda não. Aqui foi quando a gente recebeu o diploma de atriz. Eu tenho guardado até hoje em casa. Tudo, as fotos, tudo eu tenho guardado em casa. Eu guardo as 7 chaves para nunca perder. Teve um momento que eu estava na coxia, fui passar, para me apresentar tinha que passar de um lado para outro. A coxia estava escura, quando eu fui fazer a volta, caí na escada e torci o pé. Aí entrei em pânico, meu Deus, com esse pé assim dolorido eu não vou conseguir me apresentar. E Renata disse assim, se você não aguentar, diga, porque a gente vai ver o que é que faz. Mas aí eu me esforcei bastante e consegui cumprir com minha função. Depois fiquei sentindo dor, mas passou logo poucos dias. Durante o espetáculo, Renata sempre ficava torcendo para que a gente se desempenhasse bem. E isso fortalecia nosso eu. Perrengue mesmo não teve, só assim, no momento que a gente tinha que captar a deixa para entrar no momento da ação e sair. Aí Renata ficava nos conduzindo. Só satisfação. Os ensaios era assim, momentos de muita atividade, porém muito harmonioso.